últimos 20 anos, o Brasil presenciou um referendo e um plebiscito. A soberania popular é assunto do Saiba Mais dessa semana. E para discutir esse tema, vamos conversar com o ex-ministro do TSE, ministro Eduardo Alckmin. Ministro, quais as diferenças entre plebiscito e referendo? O plebiscito é uma consulta que se faz ao eleitorado a respeito de um determinado tema, para saber qual a opinião que se tem em relação à solução que deve se dar para uma determinada situação. Já o referendo é a aprovação ou não de um texto legal que o eleitorado deve, então, se manifestar dizendo se está de acordo ou se está contra aquilo. Ministro, quantos referendos e plebiscitos já aconteceram no Brasil? Olha, plebiscito às vezes ocorrem com mais frequência, até porque existe um assunto que é o desmembramento de área territorial e então a criação de novos municípios ou até de estados, né? Então essa é uma ocorrência mais frequente. Já referendos não são tão assim frequentes. Recentemente tivemos aquele célebre referendo da Lei das Armas, né, em que se proibia de uma forma taxativa a comercialização de armas e de armamentos, digo melhor, de balas e de uma forma taxativa a comercialização disso no Brasil. E como sabemos, né, tivemos um resultado surpreendente, né, porque de início as pesquisas indicavam que a população majoritariamente estava de acordo com a medida e ao final acabou-se tendo um resultado adverso, ou seja, a maioria optou por permitir a comercialização de armas e munição. Agora, plebiscitos mais marcantes, né, tivemos o plebiscito sobre o sistema parlamentarista em 1963, quando a maioria optou pela volta ao presidencialismo, e de novo sobre esse tema, sobre o tema da república, monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo, em 1993 tivemos um novo plebiscito. Esses são os mais marcantes, eu diria. E qualquer assunto pode ser tema de consulta popular? Sim, exceção feita, é claro, aqueles temas que constituem cláusula pétrea da Constituição. Então, aquilo que a Constituição considera como algo que não se pode abolir, o sistema republicano, o sistema democrático, as garantias, direitos individuais, sobre isso não é possível se fazer nenhuma consulta, porque não é possível sequer se deliberar a respeito. Aquilo são valores que a Constituição petrificou e deverão ser observados enquanto estiver vigente esse regime constitucional. Agora, no mais, qualquer assunto pode ser objeto, sim, de uma consulta popular. Ministro, o Congresso Nacional é obrigado a respeitar o resultado de um referendo ou de um plebiscito? O referendo, normalmente, já é feito com a condição pré-estabelecida, ou seja, só subsistirá a lei se o referendo tiver uma resposta positiva. Já em relação ao plebiscito, não existe uma vinculação necessária, uma obrigação legal do Congresso aceitar aquela solução dada. No entanto, politicamente fica muito difícil entender como é que ficaria um plebiscito responder de uma certa forma a uma questão e o Congresso não atuar. Agora, essa atuação é uma atuação legislativa normal, em que o Congresso editará a lei acolhendo aquela solução indicada no plebiscito. E como funciona o plebiscito para criar estados e municípios? Foi mudando de acordo com o tempo, né? Antigamente era mais fácil, bastava uma consulta à população atingida para que fosse criado a nova unidade da federação. Depois ficou essa fórmula de fazer consulta tanto à área original, né, aconteceu no caso do Pará, né, que se queria criar 2 novos estados, e também em relação à área desmembrada. E atualmente, quer dizer, já não é tão fácil assim a criação de novas unidades, prevalece essa fórmula mais atual. Ministro, o que é um projeto de iniciativa popular? Bem, é quando parcela do eleitorado subscreve uma proposta no sentido de ser alterado ou a lei ou a própria Constituição.
Exemplos recentes disso tivemos no campo eleitoral, né? Primeiro, a edição da lei que transformou a compra de votos em algo que acarreta, e também, que, aliás, desculpe-me, que editou o artigo 41A, a lei que criou o artigo 41A da Lei 9.504, que exatamente pune a compra de voto com a perda do registro do mandato. E também passou a punir, com a mesma medida, perda de registro ou do diploma, as condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, porque antes era só a multa que se previa. E aí, então, nessa lei, houve esse agravamento da sanção. Depois disso, tivemos a famosa lei da ficha limpa, que também é fruto de uma iniciativa popular. Então, já são 2 episódios recentes. E, atualmente, até existe um outro projeto que está em processo de colheita de assinaturas, que é o projeto denominado Eleições Limpas, que é promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, são todos, e oxalá que muitas outras propostas de iniciativa popular apareçam nos próximos anos.